Um abraço, galera! Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje, eu sempre falo isso que é especial, mas hoje é brincadeira, né? Hoje a gente está recebendo William Douglas Menezes. O Douglas, um dos maiores volantes da história do Cruzeiro, um dos maiores volantes da história do futebol brasileiro. Ídolo de muita gente. Todos nós. Muita gente, né? Nossa. Um dos primeiros ídolos de todos nós. Douglas, um prazer receber você aqui. É uma honra para nós receber você no Bora Pra Resenha. Obrigado, boa noite, né? É um prazer, né, estar aqui com vocês. Vamos tentar lembrar aí, né, do passado, né, que foi muito bacana, né? Vamos lembrar. Eu tava até falando com você que não precisa ficar preocupado com essa história de lembrar, não, porque aqui a gente tem duas das cabeças mais impressionantes quando se fala em história do Cruzeiro, que é o Marcão e o Nolasco. Mais uma vez aqui com a gente, hoje substituindo o Elton. Aniversariante do dia. O Elton é igual aquelas crianças, você lembra? Que quando faz aniversário não vai para a escola? Exato. O Elton, no aniversário dele, não vem trabalhar. Mas obrigado por você estar aqui com a gente também. Obrigado por você estar aqui de novo. Né? Uma honra receber também o Nolasco. Prazer imenso. O Douglas sabe disso, que eu já falei isso. A gente teve um lançamento do uniforme do Cruzeiro. Pequena história aqui, Fosca. Um lançamento do uniforme do Cruzeiro no Ponteio uma vez. E eu estava trabalhando, aquela correria danada. E todo mundo chegava e falava, o Douglas tá ali. E falavam com o Douglas, pô, seu fã tá aí e tal. Quando eu fui entrevistar o Douglas, você que é o tal do Marcão? Todo mundo chega e fala. Eu falei, O Douglas, desde a infância, assim, sempre foi meu maior ídolo no futebol, então é uma honra imensa estar do lado dele, entrevistando, e tem que segurar o coração aqui para emocionar, porque é foda. É aquele negócio, né, quando vira e fala assim, o que você vai fazer? O que você faria se você encontrasse com o seu ídolo na sua frente? Primeiro eu ia vomitar, depois eu volto e converso com ele. É mais ou menos isso daí. Ô Douglas, então vamos começar a conversar, né? Vamos falar da sua história no Cruzeiro, que ela é lindíssima, as duas passagens que você teve por aqui, a sua história também no esporte, né? Uma passagem marcante no futebol europeu. Mas vamos começar lá do início, né? Você estava me falando, você é da Renascença, né? Eu sou da Renascença, né? Nascido e criado, né? E vocês falando de ídolo, essas coisas, hoje eu vim no médico, até um primo meu, aconteceu um caso, assim, joia, o porteiro lá da clínica dele, em Contagem, o doutor Marcelo. Aí o doutor Marcelo falou assim, você que gosta de futebol, gosta do Cruzeiro, você lembra do Douglas? Aí ele falou assim, o príncipe da Pampulha. Aí eu falei, sou mesmo. Ele falou assim, vou te contar uma coisa engraçada hoje. Eu gostava tanto de você que o meu filho chama Douglas por sua causa. Então, assim, foi muito legal. O cara, assim, ficou um pouco emocionado e tal. Foi joia. Tem uns casos, assim, muito legais. Eu peguei um Uber outro dia, o menino do Uber, o William Douglas. Eu falei, por causa do Douglas? Ele falou, meu pai é atleticano, mas gostava... Olha isso, cara. O meu pai é atleticano, mas gostava tanto do Douglas que me colocou o William Douglas por causa do jogador. O Douglas, o Douglas, ele tá no imaginário, né? Ele tá no meu imaginário de quando vira e fala assim, uma dupla de volantes. Douglas e Edemir. É a maior dupla de volantes que eu já vi com a camisa do Cruzeiro. Marcou uma geração, né? Assim, a geração nossa, né? Assim, a gente tem 40 e poucos anos, né? Poucos. A gente teve a gente cruzeirense que foi o Cruzeiro do início dos anos 80, né? E o Douglas era o cara, né? Você era carregou aquele grupo que foi um momento difícil, mas eu acho que não só pelo futebol que você tinha, muito pela forma como você tratava as pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até imaginando o seu passado de Renascença, a relação que você tem muito forte com a família do seu pai também, eu sei disso. E esse jeito seu de tratar o torcedor, de ter se transformado num ídolo do Cruzeiro, dos mineiros, né? Citando um atleticano que botou o nome do seu filho, de onde vem isso, Douglas? E como é que começa essa história sua no futebol? Então, eu sou, né, nascido e criado ali na Renascença, Ipiranga, aquela região ali. E os meus melhores amigos são os mesmos, né? Hoje a gente tem de Lixeira, Juiz Federal. Então, assim, tem a galera toda e eles encontram, tem a pelada nossa, né? Eu falo nossa porque de vez em quando eu vou só assistir. Mas, assim, a gente tem, assim, uma amizade grande demais. E, assim, na minha época, porque como eu comecei com 11 anos, já jogando Atlético Cruzeiro. O Atlético já tinha Sérgio Araújo, o time eu já joguei contra o Sérgio Araújo desde 11 anos. Então,
o padeiro, o açougueiro, que era cruzeirense, falou, pelo amor de Deus, não perde pro Atlético não, senão não vou aguentar a semana inteira. Então essa rivalidade tinha e tem, né, até hoje, mas era muito saudável. A gente tinha uma proximidade com eles, né? Assim, por eu ter nascido lá, eu conhecia todo mundo. Eu acho que na minha época, né, é ruim ficar falando isso, mas assim, tinha uma paixão, assim, o cara era meu amigo e eu ainda jogava no time que ele gostava, então ele tinha como me falar, né, tinha acesso ao jogador, eu acho que é mais fácil do que hoje, né, mas eu acho que evoluiu, tá certo, e eu acredito em toda evolução, acho que sempre foi pro lado bom, né, então eu tinha isso, e todo mundo lá em casa aprendeu a ser cruzeirense. Minha filha, né, que hoje é médica, eu perguntava, filha, mas você está gostando de futebol assim? Ela falava, pai, se eu não aprender um pouquinho, eu não consigo me defender na escola, porque o porteiro assim, o Cruzeiro perdia, o porteiro já brincava com ela. Então, ela teve que aprender, né? Ela teve que... até hoje ela gosta demais, né, desse Cruzeiro dela, esse Cruzeiro que ela é tão apaixonada. E você tá falando que você foi pro Cruzeiro nas categorias de base desde criança, né? E como é que foi essa evolução até chegar no profissional? Falou que jogou contra o Sérgio Araújo, mas quem que fazia parte do Cruzeiro naquela época lá? Também teve algum outro jogador que despontou? Então, quando eu cheguei, o único que depois foi profissional que já estava era o Eugênio, né? Eugênio Souza, aí, que é o zagueiro, treinador, né? Mandar um abraço para ele, né? Ele é joia demais. Ele era o volante, né? Muito interessante. Eu fui fazer o teste, eu já gostava de jogar de volante. O meu irmão foi também, e um tal de Robertinho, que morava na mesma rua lá. Eles iam fazer o teste, meu pai falou, não, o Douglas tem que ir também. Ele já achava que eu jogava alguma coisa. Aí fui, aí o seu Lincoln Alves, a gente sentava e já treinava contra os meninos que eram do time. Aí perguntaram, lateral direito, o pessoal levantava a mão, ele escolhia. Eles falam que escolhia pelo tamanho, biotipo, né? para começar. Aí falou, volante. Eu levantei o dedo e não tinha mais ninguém. Ele olhou e tal. Isso acho que foi numa quinta-feira. Aí eu já comecei a treinar. Aí treinei contra o time titular, contra o Eugênio, que era o volante. Aí eu fui bem, devo ter ido muito bem lá nesse treino, né? Aí no segundo tempo desse treino, ele já me colocou no time titular e pôs o Eugênio para zagueiro. E aí um caso engraçado, aí treinei lá e tal, e aí foi acabando, ele foi trocando e tal. Aí me chamou, falou, ó, dá lá o seu endereço, os negócios e tal. Aí o meu irmão falou assim, Douglas, eles não me chamaram não. Eu falei, eu não sei não, o que eles te pediram? Falei, endereço, telefone, essas coisas todas e tal. Aí ele falou, mas será por que não me chamaram? Os dois, né, perguntaram. E isso foi numa quinta-feira. A hora que foi sábado de manhã, chegou um preparador físico do Cruzeiro lá em casa e falou, ó, domingo vai ter preliminar, era Cruzeiro e Vasco que ia jogar, vai ser Cruzeiro A contra Cruzeiro B. Tinha-se um Cruzeiro de branco e um Cruzeiro de azul, preliminar no Mineirão. Aí eu achei bom, meu pai falou, tem que comprar um quichute novo para você e tal. Aí já tinha que chegar almoçado, já meio-dia no Barro Preto. E aí nunca mais eu parei de jogar. Joguei essa preliminar e fui disputar o Mineiro, e aí fui ficando, não teve jeito. Aí infantil, juvenil, júnior, ganhamos júnior, fizemos um júnior muito bom, que você perguntou sobre os jogadores, né? Aí já fez eu, Ivan, o Eduardo Lobinho. Né? Edu Lima estava? O Edu Lima estava, assim, mas parece que ele é um ano mais novo, e aí não foi no mesmo ano nosso. Quando é um ano, quando é menino, dá uma diferença, né, no futebol. Mas aí mas é dessa geração. Coronel, um lateral esquerdo que subiu,
Ivan é um que fez um gol no Clássico com 19 segundos, 20 segundos. O Ivan Formiga. Ele é lá de Formiga, muito bom jogador na época. Depois ele foi jogando futebol baiano e tal. Mas assim, aí vai afunilando, né? Vai tendo... jogar mesmo, assim, para ter expressão, muito difícil. Futebol é um negócio muito difícil. Eu falo pro pessoal que eu sou um cara realizado, assim. Qual que é o sonho de todo menino? É ser jogador de futebol. Aí eu fui de um time grande, Cruzeiro, chegar na seleção brasileira, cheguei. Na nossa época era jogar na Europa, aí eu fui. Então, assim, todas as etapas eu consegui passar. Lembrar, né? de, assim, puxando um pouco para frente, pegando esse comentário, jogar na Europa naquela época não é como é hoje, não. Né? Porque naquela época tinha uma cota de estrangeiros. Né? Os campeonatos. Isso. Então, assim, hoje tem time aí... Só de estrangeiro? Né? Então, Quantos anos você foi para a Europa? Eu tinha assinado com o Torino. Era o seu Juan Figuer, né? De São Paulo. Aí o seu Juan conseguiu me dobrar, né? Assim... Eu ia para o Torino, eu e o Miller. Aí ele falou, porque aí o português, o Jorge Gonçalves, era o presidente do Sporting, queria me levar de todo jeito, sabe? Aí o seu Juan falou, no Sporting você vai disputar título, é um time grande, diferente do Torino, que vai subir um ano, cair um ano, subir um ano, cair um ano. Só que o futebol italiano na época era o auge, né? E o português tinha menos valor. Mas aí, depois que você vai, que é um negócio assim, né, time grande da Europa, é bem diferente. O Sporting já era tudo avião fretado, que aqui não tinha, só andava de primeira classe. Assim. O jogador português tinha uma coisa diferente do jogador brasileiro. Aí depois agora igualou e ficou tudo muito bom, né? Mas na época a gente viu uma diferença. Aqui era mais avacalhado. Era, né? E assim, não, olhava pouco para o jogador, para o atleta. Por exemplo, se a gente fosse jogar em Fortaleza, era capaz que pegava um voo aqui 5 horas da manhã, chegava 10 horas da noite. Viajava o Brasil inteiro para chegar em Fortaleza. Voo comercial. E achava que que ainda era bom para o jogador. Né? Achava que o jogador não cansava, é muito difícil. O povo acha que voo de avião não cansa, né? Cansa demais, né? É muito difícil. Atleta, né? Vamos voltar aqui nessa linha do tempo que a gente estava falando, quando você se profissionalizou. Seu primeiro jogo foi em 81, mas você teve uma sequência mesmo em 82. Essa é uma época que a gente a torcida chama de os tempos de Jacinto, Bendelac, Tobi, um tempo que até então tinha sido um dos piores times do Cruzeiro. 2020, 2021 vieram para mudar esse paradigma, mas aí quando você chegou, o Cruzeiro voltou a ganhar clássicos, tem muito disso aí, dessa identificação da torcida com você, que você jogava muito bem contra o Atlético, era brincadeira. Às vezes você tinha feito uma partida mais ou menos contra o Valério na quarta-feira, mas chegava no clássico, você sempre era o melhor em campo, sempre tinha essa identificação do torcedor dentro de campo. Como é que foi isso? Você chegar nessa fase que o Cruzeiro ficou ali 6 anos perdendo o título para o Atlético, com um time tecnicamente fraco, sem condições de grandes contratações, e quando você chegou com jogadores, como você já citou, Eduardo, Edu, Eugênio, que aí o time começou a ganhar título, ganhou 84, 87, e retomou esse caminho de conquistas que o Cruzeiro sempre teve na história. Quando eu tive a primeira oportunidade, foi Cruzeiro e Valério, o Procópio me chamou, e aí me deu a oportunidade. Ele falou, sempre quando eu trago uma pessoa do Júnior, eu gosto de colocar para jogar, nem que seja um pouco, eu acho que é uma recompensa e tal. Eu fiquei feliz demais e tal. Eu nem tinha 18 anos ainda quando eu joguei o primeiro jogo profissional. Aí depois eu fui com o Seu e o Strick, né? E aí foi tendo oportunidade todo mundo. Eu fui o último, porque com essas contratações, o Cruzeiro tinha Toninho, né? Tinha Geraldo, que veio na troca do Nelinho, né? O Nelinho foi para o Atlético, o Geraldo veio, um volante, veio também. E parece que nesse mês um não renovou o contrato, o outro teve um problema. E aí eu tive a oportunidade, o Strick, ele não ia para campo se ele não tivesse um volante no banco. Tinha que ter um lateral, um volante, um goleiro, ele tinha.
isso como regra. Ele não levava um time que não tivesse um volante. E eu nunca era chamado, até assustei a hora que eu olhei e falou, você está convocado para ir para Juiz de Fora. O Cruzeiro ia jogar contra o Tupi e depois ia jogar em Poços de Caldas e já ia para uma excursão à Europa. E eu nem passaporte eu não tinha ainda. Eu era reserva de treino. Isso aí não... E todo mundo estranhava, porque na base eu já tinha assim... Posso falar para vocês aqui, não é... Eu era considerado um dos melhores da base. Todo mundo elogiava. Tinha até crônica do Roberto Drummond sobre... Que ele acompanhava a base e tal, um negócio tipo eliminado o Mineirão antes dos jogos. Tinha preliminar. Né? Por isso que aí ele fazia... Tem umas crônicas bacanas que ele fez a meu respeito e tal. E aí eu fui, nesse dia, no banco. O Geraldo foi jogar. E tinha muita força aqui. Um comentarista chamava Oswaldo Faria. Todo mundo lembrava da Rádio Tatiana. Claro. E aí, primeiro tempo 0-0, né? Aí começou o segundo tempo em Juiz de Fora. Olha para você ver como que era, eu estava sem chuteira. O Tupi fez 1-0, eu sabia que eu não ia achar, eu sabia que eu não ia entrar. Estava lá sentado fazendo um número, né? Vamos dizer assim. Aí o Geraldo errou uma bola, errou 2 bolas, e o Strick falou... Como é que ele chamava o preparador físico? Foi treinador, tá no Sul agora, ficou muito meu amigo. Eurizinarra? Não. Ele virou treinador depois. Ficava com o Strick. Depois nós vamos lembrar que ele a gente vai ter condição de lembrar. Ele falou, Rui Guimarães. Falou, Rui, aquece o Douglas. Aí, um minuto, ele falou assim, menino, não precisa de aquecer, não, bora. Aí eu entrei... Calça chuteiro, pô! E nem instrução ele me deu, assim, fazia, não sabe. Ele já estava com tanta raiva do Geraldo, que aí ele mandou eu entrar. E aí, eu faço uma tabela lá, sofro uma falta, o Tostão 2, empatou o jogo, mas no final... Eu fiz outra jogada, o Edson Ratinho, que veio do Botafogo, fez 2-1. Aí acabou o jogo, chega um tanto de repórter perto de mim, aí o Oswaldo Faria pediu para me colocar o fone para conversar com ele, falou, você entrou muito pouco, eu não gosto de dar melhor em campo, não, mas você realmente foi o melhor em campo, ganhei lá uns... Então no seu primeiro jogo você foi o melhor em campo. Melhor em campo. Rádio? E a gente não tinha celular, do hotel liguei para minha mãe e ela falou, eles estão falando bem de você demais aqui no rádio e tal, não sei o quê. Aí, joia. Eu fui para a Toca, aí eu já, pelo menos, já comecei a treinar no time reserva. O Geraldo voltou, um apronto que a gente ia jogar na quarta-feira, parece que era um Poços de Caldas, e ia viajar na semana para a Europa. Aí eu já fui no time reserva, né, treinando contra o titular. Correu para arrumar passaporte? Não, aí daí um pouquinho o Ilstrick falou, Geraldo, você já pode ir, ô Douglas, deixa eu ver um pouquinho você com o time aqui. Aí parece que o Geraldo ficou puro. Com raiva. Eu não vou falar que ele jogou a camisa no chão, esse negócio é ruim, que ele é meu amigo. Alguma coisa aconteceu que o Ilstrick brigou com ele e aí falou alto, Beneci, arruma o passaporte do Douglas que é ele que vai para a Europa. Eu já fiquei todo nojento, como que eu vou fazer, né? Era novinho demais. Fomos para Poços de Caldas e o Cruzeiro lá, o Casagrande jogava lá. Na Caldense. Aí a gente ganhou 2 ou 3-0 e aí foi ótimo. Por exemplo, a gente foi jantar, né, lá na churrascaria. Aí ele perguntava, quem quer tomar cerveja? Eu levantei a mão, só eu levantei a mão. Falei. Aí ele foi jóia. Pode dar cerveja pro Douglas, que hoje ele merece. Aí vinha os outros pondo os copos assim, cerveja. Acho que desde essa época eu já fiquei com uma fama que gostava de cerveja. Mas eu achei que era
tão natural, né? É uma fama injustificada. Não, mas eu achei que era natural. Um jogador já mais velho, ninguém pediu. Todo mundo com medo do homem, Todo ele mundo querendo comendo Strickers, acho que você não conhecia isso. E aí a gente foi para a Europa e ganhamos, acho que até do Barcelona. O time jogou bem demais. E eu não sabia a fama que eu já estava adquirindo aqui. E aí a gente chegou lá da Europa, depois de um mês, o Barro Preto tinha tanto torcedor que aí queria conhecer o Douglas, o negócio. Aí teve um evento no Barro Preto, nós jogadores ficamos, né, junto com a torcida, lá foi muito legal, sessão de autógrafo e tal. E aí eu nunca mais saí. Foi assim, muito bacana. Eu tinha um contrato grande, recebendo bem pouquinho. Aí eu já fui lá no Furlete, né? Furlete era o Felício, o presidente, mas quem ficava direto com a gente era o Furlete. Aí eu tô Furlete, tô precisando, já tô jogando, tô precisando de ganhar mais um pouquinho e tal. E ele falou, nada justifica eu aumentar você aqui, porque não aconteceu de você estar jogando, mas a gente costuma aumentar o pessoal assim, fora do contrato, só quando assim, convocado para seleção, alguma coisa assim. Eu dei mó sorte aí já, rapidamente eu fui convocado para uma seleção de novos lá do... E foi para Toulon, não é isso? Para aquele torneio de novos em Toulon, né? Toulon, Sebastião Lapola, e eu fui, um negócio assim. Aí foi, já não precisou nem de eu conversar com ele, a hora que eu fui receber, ele mesmo já tinha aumentado lá e tal. Foi joia. Assim, minha carreira eu tenho só que agradecer, né, tudo que aconteceu, foi muito legal. Você falou aqui agora, Douglas, que você, às vezes, quando estava na Europa, não tinha muita noção de como é que estava aqui. Seus filhos, você falou que sua filha se preparou para chegar no colégio. E eles têm noção que você foi um grande jogador, que você jogou na seleção, jogou na Europa, que você é um dos maiores ídolos do Cruzeiro. Mas eles têm noção que você representa para uma geração de cruzeirenses, que você é o maior ídolo de várias pessoas, que você fez muita gente ficar apaixonada com o Cruzeiro, numa fase difícil, que perdia muito pro rival. Exatamente. Sabe o que você representa para o Cruzeiro? Seus filhos sabem isso. Porque você já tem noção disso, mesmo que você seja muito humilde, não fale. Mas seus filhos sabem o que você representa para a torcida do Cruzeiro. Cara, assim, mas a gente não vê muito isso, assim, eu não sei o porquê, mas o jogador, ele incorpora alguma coisa, assim, dentro do campo, assim, ele não é o mesmo, né? Que senão eu acho que a gente nem aguenta a pressão e tal, igual o Mineirão, 100 e tantas mil pessoas, eu novinho, e aí eu só sabia que eu tinha que marcar. A gente era muito obediente, jogador, mas eu acho que hoje também. Mas tem uns combinados que, assim, eu sempre fui muito focado. Por exemplo, o cara falava, você tem que... Um brasileiro lá que eu lembro da gente trocar alguma coisa. Grêmio e Cruzeiro. Falou, você pega o Val, da onde ele for, você vai. Com 10 minutos eu avisei, não dá. Não dá para marcar o Valdo desse jeito. Vão marcar setor e tal, aí a gente estava até perdendo o jogo 1-0. Aí estava eu, Eduardo Lobim, aí acho que era, não sei se foi o Jair Pereira, não sei, ele falou, pode trocar. Aí o Valdo começou, ia para um canto, o outro, antes eu estava acompanhando. Aí depois eu e o Eduardo começamos a marcar para o setor, 1 minuto a gente equilibrou o jogo e aí o Cruzeiro voltou a jogar. Né? Mas tinha que, para mim largar o Valdo, eu tinha que ir lá avisar o treinador, para ver se ele concordava ou não, porque desobedecer não pode de jeito nenhum. Hora nenhuma. Não tem como desobedecer treinador. E assim, aqui, quando eu fui para Portugal, igualzinho, cheguei lá, só vou pular aí um pouquinho, né? Não tem problema. Eles saíam para deixar impedido, tinha um pressing do Sport, dentro de Alvalade, que os times caíam lá, a gente ganhava, era 3-4. Só que aí a hora que eu fui jogar, ele falou, a hora que tira a bola tem que sair todo mundo. Aí eu falei, Manuel José, eu não estou treinado para isso, como é que eu faço? Ele falou, não tem jeito de mudar esquema aqui por causa de jogador, não. Aí um tal de Oceano falou assim, professor, mister lá, que tinha que chamar mister, né? Fala, mister, deixa o Douglas ir na bola. Aí eu falei, pode ser? Ele falou, pode. Né? Porque aí eu ia, tirava e eu ia na bola, era mais fácil. Até pegar, aí deu certinho, foi um negócio bom demais. E assim, a gente não tem muito essa noção do que a gente representa
para todo mundo, porque é assim, é bonito demais o futebol, né? Realmente mexe com muita gente. Se a gente, eu acho que souber disso, o tamanho que isso representa, eu acho que fica até deslumbrado. Eu fiquei assim, achei bom demais. Eu fui o ano passado, não, o ano passado foi o da... Ano retrasado, eu estava começando a pandemia, já estava na pandemia, a gente foi em Portugal. E o cara da TV Esporte ficou sabendo que eu estava lá através do Mário Jorge, que é um que jogou comigo e tem acesso lá. Aí o cara, foi muito legal. Os caras me pegaram no hotel, levaram para o estádio, tudo, cara. O presidente era o Silas, um outro português lá, e ele ficava assim, falando que ele era meu fã, que eu jogava com a meia baixa, sabe? Aí ele, assim, falou assim, Douglas, eu ia para te ver jogar com as meias baixas, e assim, custaram a tirar de alguns meninos da categoria de base que queriam usar meia baixa, e eles têm umas palavras assim legais, falou assim, eles falavam para os meninos: "Tás armado em Douglas ou o quê?" Aí ficou isso de meia baixa. Até hoje, quando fala com um português assim, ficou aquela lembrança e tal. Também foi muito tempo, né, que eu fiquei lá. Pelo menos no imaginário do torcedor do Cruzeiro, uma das maiores duplas de volante que existiram, que foram formadas, é Douglas e Ademir, né? Você concorda que deu certo demais Douglas e Ademir? Até pelas características diferentes que cada um tinha? Então, o Ademir, mandar um abraço para ele, meu amigo demais, né? Tá lá no Paraná. Ele, assim, a gente chegou a jogar, mas você acredita que não foi muito tempo junto? Pois né? Não foi. É um período curto, verdade. Aquela Copa União. Tava jogando eu, Eduardo, e quem é que tava? Adão e Careca. O Gil, que o Robson Vasco entrou, o Gil, Edson, ponto esquerdo, o Gil. Era eu, né, Eduardo Lobinho e Heriberto. Exato. Né, Adão e Careca. Né? Gil Edson, né? Tinha o Edson, ponto esquerdo. Não, Gil, o Robson Vasco entrou, o Gil, Adão e Edson. E às vezes entrava o Careca. Mas você e Lobinho. O Careca começando, mas a gente jogou muito, eu, o Eduardo Lobinho, e o Ademir estava chegando. Ele é um baita profissional, esperou a hora certa e tal. Aí nas finais ele entrou e depois não saiu mais. Eu acabei saindo. Aí quando eu voltei, ele estava. Aí ele foi pro Racing, né? Era uma oportunidade dele ganhar um dinheiro. O Cruzeiro na verdade, não podia. você volta, né? Um passo à frente na história. Você volta exatamente para suprir a saída dele pro Racing. Isso. Que ele foi emprestado. O Cruzeiro ganha a Supercopa em 91, termina o ano 91, o Ademir vai pro Racing, que você volta de Portugal. Para aquele grande time do Cruzeiro de 92. Fizemos um monte. Né? Voltando no caso da Copa União, cortando. Posso só falar mais uma coisa sobre o Ademir? É porque o Robson teve aqui, a gente tem que contar isso para você, que foi bom demais. O Robson virou e falou assim, que era o Enio, seu Enio, né? Ele virava e falava assim: Ademir, rouba a bola e olha para o seu lado e vê o primeiro que tiver com a camisa azul, você toca para ele. Não me atrapalhe não, pelo amor de Deus. E era isso mesmo, né? O Ademir era muito potente fisicamente. Bom ladrão de bola. Mas aí pronto, segura a onda e toca de lado. Né? É melhor que você faz. Porque essa evolução era essa característica ele não tinha, né? Ele marcava mais que todo mundo, né? Mas eu tinha um passe, o Tostão gostava de jogar nessa mesmo, não sei se foi nessa Copa União ou num outro ano, que eu começo a renovar contrato, só fazia 3 meses, 3 meses. Então, o Tostão cobrava muito para mim jogar. Ele falava que eu tinha um passe que tem hora que é só o jogador que está dentro do campo sente isso. Eu dava um tapa, pegava ele, né, andando e a bola em condição de dar sequência para jogar. Não vinha para ele ter que dominar nem nada. O torcedor não vê, mas quem está jogando vê. E aí eu não jogava o Cruzeiro, tinha uma dificuldade nessa transição de defesa para o ataque, que parece que é fácil, mas não é. Quando o cara acerta ali, quando o cara é bom ali para fazer isso, quem está jogando ali
de meia, que você joga um pouco de costa, um pouco de frente, que é muito difícil. Eu já acho que os craques são todos ali, né? Hoje que o craque mais é quem faz o gol, eles dão mais valor. Mas esse camisa 10, esse cara muito bom, a gente... todo jogador gosta de um cara desse. Assim. Você tá apertado, você joga nele. A bola é nele. Ele conserta, ele gira e tal. E esse Tostão foi uma contratação fantástica. O Cruzeiro trouxe ele do misto, né? Do Mato Grosso. O cara jogava demais, um baita jogador. Nossa. Desculpa, lembrando da chegada do Ademir também nesse período, eu sei que é um dos seus melhores amigos e foi um cara que provavelmente encaixaria nesse meio campo do Cruzeiro durante muito tempo, que foi o Lobinho. Esse. A torcida do Cruzeiro fala pouco dele, assim, porque ele rapidamente... Eu acho que foi uma injustiça assim, que o Cruzeiro... E era exatamente um jogador extremamente habilidoso no meio de campo ali, né? E acabou saindo, né? Ele fez um dos gols mais bonitos do Mineirão contra o Atlético Paranaense. Se eu não me engano, por causa de uma rixa com o técnico. Né? O Lobinho potencial, assim... Tanto é que ele sai, tem um caso muito engraçado. Olha pra você ver como é que é jogador profissional. Rescindiram com ele depois dessa Copa União. Tá? Ele pega um ônibus, chegou lá e falou, como é que chama um time de São Paulo? Do interior de São Paulo. Eu sei que eu joguei contra ele. O Lobinho pega ele, a filha e a esposa num ônibus, desce lá. Aí, esse caso parece assim, um negócio interessante. Bateu lá no portão lá do time. Aí o cara, o que foi? Ele falou, eu sou o Eduardo, vim do Cruzeiro. Parece que eles estão me esperando aqui. Aí ia ter um coletivo à tarde. Ele chegou lá, 1h, 1 e pouco e tal. O treinador mandou subir e falou, você quer... treinar, tem um treino à tarde, você vai treinar? Ele falou, não posso. Que hora que é? Não, daqui um pouquinho e tal. Ele falou, só não almocei, vou comer um negócio ali e vou. A esposa ficou na arquibancada. E ele foi fazer um coletivo. Com 1 minuto, o treinador falou assim, mas como que esse Cruzeiro deixa você embora? Isso aqui já falou pro presidente, você pode arrumar um melhor apartamento aqui, esse cara vai salvar a gente. E eu saio depois, a Portuguesa de São Paulo fez um timaço, tipo do Cruzeiro, quando foi eu, Joari, Zenon, foi fazendo um time para tentar ganhar um paulista. Tanto é que Corinthians e Portuguesa, a gente ia lá e ganhava. Gol seu, 1-0 para Pacaembu. Tem um gol meu. E a gente perdia pro outro. O Matonense. O Eduardo entrou lá, aí nós cumprimentamos. E aí eles fizeram 3 ou 4-0 no primeiro tempo da Portuguesa. Aí ele falou, não pode deixar que nós não vamos só tocar para trás aqui, não vamos fazer mais gol e tal. Mas é impressionante. Tanto é que ele foi muito bem nesse campeonato. Aí já o Corinthians já contratou. Aí ele fala que aí é tudo erro dele mesmo. Ficou com uns caras errados lá, que bebia e tal, mas ele é um cara bom demais, mas ainda foi para Atlético Paranaense, para tudo. Se eu não me engano, foi Inter de Limeira? Inter de Limeira. Ele foi para Inter de Limeira com a mala na mão no ônibus com a esposa e bateu lá. Isso é caso... Cara, o cara falou, mas como é que o Cruzeiro faz um negócio desse com um jogador igual você, Eduardo? Mas aí são coisas internas, umas políticas ali que realmente o Eduardo... Quando a gente perdeu, é porque eles não chamaram ele nem para ir no banco. Aí lá dentro do vestiário ele andou falando umas bobagens. Assim, o clima pesou, né? Assim, que é esse negócio. Assim, eu acho que a gente não ganhou aquela Copa União por problema interno. Foi mesmo? Foi. E o problema foi comigo, não sei se vocês sabem disso. O problema foi o Ademir. O que aconteceu, Ju? Vou contar isso aqui, não era nem para contar, vocês estão falando. Velho já pode contar, tá liberado, já não tem censura mais. Pode contar, pelo amor de Deus. Então, o Jair Pereira era o treinador. Né? Todo mundo escalava esse time. Era eu, Eduardo, você pode pegar os jogos todos. Eu, Eduardo e o Heriberto. Aí o Cláudio Adão, o Careca e tal. O Ademir
tinha chegado do interior de Taubaté, parece, interior de São Paulo. E, claro, ele começou treinando, treinava não bem demais, um vigor físico e tal. O treinador achava que ele teria que ter oportunidade. E eu estava jogando a seleção. Copa América, você ia lá, jogava num país, voltava e eu era o volante da seleção, que era o Carlos Alberto Silva, o treinador. E aí lá aí nós fomos jogar contra o Inter. Tava tudo normal. Chegou no vestiário, no vestiário não antes, ele pegou e me chamou, falou: Douglas, eu vou mudar o time para jogar contra o Inter. Eu falei: não, você que sabe, você faz o que você quiser. Aí ele falou assim: mas eu vou precisar da colaboração sua. Você vai jogar mais na frente. Eu falei: Jair, que eu não quero não, mas eu vou atrapalhar o time. Eu tô bem de volante, eu sou bom marcador. Não precisa te preocupar, não, que eu dou conta de marcar o Flores, o Luiz Fernando Flores. Pode ficar tranquilo. Isso no primeiro ou no segundo jogo? Primeiro jogo lá. Aí ele falou assim: eu vou pôr você e o Ademir. Aí eu fui e falei assim: Jair, põe o Ademir. Eu vou pro banco satisfeito, mas você não mexe no time, não. Nosso time chegou até aqui, cara, né? Desse jeito, não vamos mexer, não. Aí ele falou assim: não, eu já decidi e tal. Eu falei: Jair, então eu dei outro. Então você põe o Ademir na frente, que eu vou ficar marcando. Aí eu falei: porque eu não dou conta de jogar, eu não estou treinado, já não pode mudar. Isso dentro do vestiário, eu não sei jogar camisa 8, ou jogar de costas e tal. Falei na camaradagem, assim. Aí ele foi, impôs mesmo, queria que fosse. Eu falei: já então não vou jogar, não. Você pode pôr outro e pronto. Aí daí um pouquinho o doutor Ari da Frota Cruz, vocês lembram, né? Bateu lá no quarto. Eu trouxe um papel aqui para você assinar, sei lá, que você não está querendo jogar. Falei: não, doutor Ari, eu não vou assinar nada, não, tal, e pronto. Aí falou: Douglas, você tem que assinar. Se você não assinar, eu vou pegar 2 testemunhas aqui, é igual, é pior para você. Aí eu liguei aqui para Belo Horizonte, aí conversei com um amigo meu. Falou: isso tudo lá em Porto Alegre, na véspera do jogo? Na véspera. Vai começar, atrasou para a eleição. Pode perguntar, todo mundo estava na época. Tem base negócio desse, não? Atrasou para a eleição, aí começou. Aí o cara falou: Douglas, você tem que jogar, porque senão vai atrapalhar a sua carreira, vai ficar ruim demais e tal. Aí eu cheguei lá, pedi desculpa para todo mundo, pro Ademir e tal. O Ademir falou: não, Douglas, não sou eu. Eu falei: cara, eu sei que não é não, isso é um negócio. Eu falei: gente, é isso, desculpa aí, tá acontecendo, mas vamos ganhar e tal. Mas não ganha, cara. Por isso que aí o Eduardo Lobim chegou, acho que ele aqui ele foi para arquibancada, bebeu, chegou fazendo umas coisas lá, se fuderam, tiraram o Lobim e tal. Assim, mas umas coisas que não poderia fazer, mas acontece, bastidor, um negócio assim, ninguém fica sabendo que eles abafaram tudo, teve. Aí eu peguei e fui embora. Esse caso é um pouquinho longo, assim, mas aí fui embora, né? Aí o jogo lá ficou empatado. Foi empatado 0x0 e aqui 0x0. Pois e aí é, a gente na prorrogação tomou um. O time ficou um pouco mais torto, não é porque o Ademir entrou. É porque a gente não estava treinando assim. Na verdade, poderia ter ganhado o jogo, né? Se Lá, tivesse claro, feito com você de volante tivesse... e colocado o camisa 8 e o camisa 10 que estavam acostumados a jogar. Você pergunta a ele, se a gente jogasse 10 vezes contra o Inter, ganhava 11. Isso não tinha jeito. O jogo da primeira fase foi 3x0 aqui. Você lembra disso? E o Cláudio Adão perdeu um pênalti quando estava 3x0. Era para ser 4x0. Absurdo a diferença. Não tinha como e nem o Jair, eu tô falando porque teve outros casos para frente. Ele não poderia mexer. Aí ele veio. Quando eu voltei de Portugal, quem era o treinador? Exatamente. Jair, era a mesma coisa. O Jair, ele treinava o Cruzeiro de 6 em 6 meses. Quando caiu, o treinador era o Jair Pereira. Chegou o Ademir indo embora. Ele veio para mim e falou assim: Douglas,
eu posso liberar o Ademir? Eu falei, você que sabe. Aí, eu disputo posição com ele, eu faço o que você quiser, mas eu jogo de volante, só pode ficar despreocupado. Aí pronto, aí nós fomos à Supercopa. Aí tava bem, aí chegou lá, a gente já... Todo mundo escalava o time, gente. Douglas, Eduardo, Douglas, Boiadeiro, Luiz Fernando, então, o time todo, Renato, Roberto e Betinho. Quanto o Racing lá. No segundo jogo. Aí, já lá... Aí já tinha ganhado aqui de 4x0 aqui. Tinha 4x0. O primeiro jogo foi 4x0. Teve um antes da gente ir pra final. Foi River Plate. Foi quarta de final. Foi o jogo que foi roubado. Eles proibiram até a transmissão pro Brasil. Isso. 2 pênaltis inventados, quebraram a perna do Adilson. Então, aí chegando no hotel cedinho e tal, que aí eu já depois que eu voltei, eu já acordava mais cedo. Antes, cara, tinha que me acordar lá, se deixasse até meio-dia dormir. Aí tô tomando café, quem chega? Jair Pereira. Aí sentou do meu lado, posso? Falei, claro, Jair, tudo bem. Aí ele... vem invenção. Ele veio de ponta direita. Ele veio e falou assim comigo, Douglas, eu tô pensando em mexer no time. Eu falei, Jair, de novo, o que é? Ele falou assim, tô vendo se eu coloco o Rogério Lage. Porque ele gostava dessa formação. Que hoje, depois ficou... Veio, acho que ele tinha até razão, mais volante, então, mas na época eu não usava. Aí eu falei, eles escalam, todo mundo escalando esse time. Você vai mexer aqui? Aí ele falou assim, só queria ouvir o que você ia falar, errar uma vez, mas errar 2 vezes é burrice. Ele admitiu. É piadista ainda. Cara, mas joia. Ele admitiu, porque realmente mexer assim é difícil a gente falar, porque o futebol mudou um pouco. Hoje o treinador mexe mesmo, e toda hora e tal. E hoje eu já até acho que o bom é mexer, porque você muda, né? Alguma coisa que você está imaginando, né? E na época eu não entendia. E talvez não foi isso, a gente perdeu mesmo. Talvez a cabeça dele fosse à frente do tempo, mas naquele momento não funcionava. Né? Não funcionava, não. Assim, pra gente voltar, mas tem muita gente que não está assistindo e nem viveu essa época, e a gente viveu, né? Esse time que você está falando de 92, com certeza jogou pouco tempo junto, jogou 6 meses junto só. Mas com certeza foi um dos maiores times que o Cruzeiro montou. E principalmente por causa do meio de campo. Escala ele aí, Paulo César. Paulo César, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho e Nonato. Douglas, Boiadeiro, Luiz Fernando, Betinho, Renato e Roberto. Todo cruzeirense sabe esse time de cor. Jogou 6 meses. Eu acho que ficou muito... Foi campeão mineiro e campeão da Supercopa. O meio de campo era muito habilidoso. Só o de 84... Que você considera o melhor time que você jogou. Cara, Carlinhos Sabiá, Seixas e Joãozinho era um ataque maravilhoso. Era eu, Eduardo e o Tostão. Muito bom. Assim, vou falar que era... talvez esse outro é mais genial, né? Mas assim, Renato Gaúcho, o Joãozinho, são uns negócios difíceis de comparar. Todos os dois têm muita história, né? O Joãozinho foi um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, o Renato também, né? Não tem. Carlinhos Sabiá não tinha um ponta igual, muito difícil da gente avaliar, né? Então, mas foram 2 times do Cruzeiro difíceis de bater. Claro que era de Seu Lopes, então a gente não vai nem comentar que isso aí é uma coisa maravilhosa, uma relíquia que o Cruzeiro teve aí, né, na história, né? Esses aí. O de Seu Lopes, a gente não dá nem conta de falar, ele tem que ficar lá em cima mesmo. Mas você tem o mesmo apelido que ele, né? O Príncipe. E ele é meu amigo, e ele assim, cara, joia demais. Ele é demais. Aproveitando essa deixa, né, você citou o grande príncipe, né, o mestre da gentileza de Seu Lopes. Outra grande coincidência para a gente tocar um pouco nessa época sua, de você com o de Seu Lopes, porque é considerado uma das maiores injustiças da seleção brasileira de Seu Lopes não ter ido para a Copa de 70. Mas quem viveu a década de 80 sabe que outra grande injustiça, e que falam-se pouco, e que eu sei que você vai fazer mais ou menos, você vai fazer
um jogo de política para não falar mal do falecido técnico, foi a injustiça com você na Copa de 86, né? Então, levar o Elzo para a Copa e não tinha levado. O Elzo foi direto. A primeira convocação dele foi para a Copa do Mundo. E se você perguntar ao Ronaldo Nazaré, na época... Só para falar, o treinador era o Tele Santana. Eu já... E o Elzo era do Atlético. Eu achei que eu ia. O doutor Ronaldo falou, Douglas, tá certinho, já pediu. Chegaram a sondar o Cruzeiro, né? Pedir documentação, o Cruzeiro foi sondado. Tudo, meu número, tudo. Eu tava assim, praticamente. Só que teve uma decisão do Mineirão, eu e o Elzo batemos, trombamos de cabeça, ele pôs uma bandagem. Aquilo ali deve ter... Não conheci muito o Tele Santana pessoalmente, mas deve ter feito ele pensar lá, porque ele já realmente era atleticano e tal, né? Mas eu acho que, porque eu já tinha disputado uma Copa América, né, de 83, eu achei que eu ia também, mais porque o doutor Ronaldo falou, Douglas, ó, tô certinho, e aí, realmente eu estava bem naquele ano, né, disputando o brasileiro e tal. Teve essa frustração, né? E teve das Olimpíadas de Seul também. Você fez o gol. Na Olimpíada foi eu que machucou. Mas lá foi culpa minha mesmo. Não, culpa não, né? Foi uma fatalidade. Mas assim, acabou que a seleção... O gol classificou o Brasil para o Peru. Ficou faltando, né? Um passo a mais ali na seleção brasileira. Porque eu fui, né? Eu machuquei lá. Voltei sozinho, aí o Andrade, né, foi no meu lugar e tal. Você lembra esse gol contra o Peru pelo pré-olímpico? Esse jogo estava passando para cá na Globo, o Zagallo era comentarista da Globo, você deve saber desse caso. O Zagallo estava comentando, isso é muito engraçado. O Brasil perdendo de 1-0, o Zagallo está assim, tem que tirar o Douglas. Porque queria colocar um meia, um atacante no seu lugar, tem que tirar o Douglas. No que ele fecha a bola, você chuta e é gol. Ele acabou de falar que tem que tirar o Douglas. Tadinho do Zagallo, não estou falando mal do Zagallo, mas é muito engraçado esse lance, né? Foi uma pressão, porque quem ficou no banco foi o volante do São Paulo na época, um moreno, esqueci o nome dele agora. Chorou, ele queria jogar de todo jeito, né? E aí... Bernardo. Isso. Muito joia e tal, mas o cara vindo do São Paulo, ele achava que na seleção ele tinha que jogar. Era campeão brasileiro do ano anterior. E eles já tinham... Esse pré-olímpico, um negócio assim, impressionante, como o Rio e São Paulo tinha muita força. A Adidas já tinha feito contrato com Rio e São Paulo, ficou Minas e Rio Grande do Sul. Eu, Geraldão, Valdo, o pessoal estava sem contrato. Quando de repente bateram no meu quarto lá e tal, eu abri assim, desesperado, veio os jornalistas todos falando, ó, anunciaram você é o capitão da seleção. Só que o Alberto me deu essa moral e tal. E aí eu fui o capitão lá. Aí a Puma já rapidamente, o cara, Hans, eu acho, um cara da Puma, já veio, né, não querer falar aqui agora. Eu falei, gente, mas tem poucos jogadores aqui, vocês não vão fazer só comigo. Fazer com o resto, que Minas... Ele falou, não, nós vamos fazer com o resto todo. Então, aí já fez com Minas e São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. E aí foi legal, era uma briga lá, negócio de dinheiro, os caras fizeram até com a gente um negócio melhor ainda. Se passasse o jogo até tal hora, para tal país, ganhava mais. E foi um negócio muito legal que a gente fez, que ainda salvamos, né, e ganhamos o pré-olímpico. Douglas, que a gente citou aqui rapidinho esse jogo contra o River Plate lá pela Supercopa de 92. Foi essa batalha que teve os 2 gols do River de pênaltis duvidosos, que quebraram a perna do Adilson, que foi para disputa de pênaltis. O que você lembra dessa guerra? Porque os jornais que chamaram de guerra na época lá nesse Cruzeiro e River. Que lembrança você tem da pressão que vocês sofreram em hotel, estádio, tudo isso? O Luizinho foi expulso. Na hora que a gente entra no estádio lá no Monumental, né? Deixaram o Cruzeiro ter contato com a torcida. E aí começaram, né, com as paradas, os caras jogando negócio na gente. Eu lembro o Luizinho com um quadro assim, ó. Ele entrou protegendo a gente. E, né, e nós entramos correndo, assim. Já pressão, olha pra você ver. Pressão. E aí você viu o jogo, foi pressão. Não, na verdade, ninguém viu o jogo. Não passou o jogo. Eles proibiram a transmissão pro Brasil. Não passou o jogo. Depois, se vocês quiserem, eu tenho. Não, depois gravado, vocês têm assim, aí no YouTube tem. Depois passou. Eu tenho só uma historiazinha, o Fernando Sasso comentando e tal. E aí eu lembro que aí eu
eu faço o gol que classificou. É, o último pênalti. E aí, eu até fiquei na dúvida, porque aí eu saí comemorando e não veio ninguém. Falei, gente, será que não contei direito? Cara, a hora que eu olho para trás, briga, eles foram arrancando, porque as cadeiras lá eram de umas ripinhas. Aí eles foram tirando e arremessando aquilo na gente e tal. E deu uma bagunça e tal. Lembro da gente à noite no hotel, já pediram, gente, não vamos sair para lugar nenhum. Fica todo mundo aqui quietinho que vai arrumar briga aqui em Buenos Aires. Entendeu? O Cruzeiro tinha sido campeão da Supercopa contra o River 6, 8 meses antes. Isso. Depois pega o River de novo lá dentro, tira o River de novo. E vem em 76 ainda na cabeça. Imagina na cabeça do torcedor do River. Já tinha perdido o Libertadores, perdeu a Supercopa. Essa coisa do River com o Cruzeiro só mudou mais recentemente. Depois o River começou a tirar o Cruzeiro. E essa imagem do Douglas comemorando o gol é muito marcante. Foi capa dos jornais aqui no outro dia. Sei de costas assim com a 8 correndo pra comemorar com a torcida, que a torcida puta querendo matar o cara. Que eu corro e vou dando um pulo assim, tipo do Pelé, um negócio assim, isso é marcante, brincando e não vem ninguém, pô. Não vem ninguém como eu fiquei sozinho lá. E briga mesmo, eles querendo invadir e tal, pressão, né? Só pra falar, né, o Monumental tá sendo reformado, né? E vai ser um dos maiores. Parece que, em relação a público, vai ser o maior estádio da América do Sul, porque né? Porque a possibilidade da Copa de 30, sei lá, né? A Copa de 2030, né? É impressionante, assim. Eu peguei uns times assim que a gente tinha que pegar um pouco de café quente, assim. Porque era uma tela, os caras cuspiam no jogador, você vê. A gente entrava, tinha uns que jogavam um café, que os caras assustavam assim pra gente passar. Vocês jogavam um café pro cara não cuspir. O cara não cuspir. Juiz de fora, uma tela aqui, com acesso, os caras cuspiam na gente. E é foda porque chega no Mineirão, e aí o Mineirão dá segurança total pros caras, sempre deu. Os caras vêm com escolta, na época era o Otto sempre Wallace, deram, os caras ficam no estádio. Chega até igual o rei, cara. Pois é, e era sempre assim. O certo é assim, A torcida da Argentina é uma torcida. Eu não sei se vocês lembram, teve fugindo um pouco, mas citando isso, teve um São Paulo e River Plate, que a torcida do River Plate no Morumbi, ele entrou em confronto com a PM, a capa do jornal, eu lembro, era um torcedor do River, era lá também aquela bancada de madeira, ele com uma ripa na mão e ele com o capacete da PM. Você vê, os caras... O doutor Ronaldo tem um caso também, um desses jogos, não sei se foi contra o Racing ou contra o River, que a gente já sentado lá no restaurante, ele manda levantar. Alguém falou que vocês iam colocar alguma coisa na comida, cara, e ele... Teve uma sacada assim, aí mandou todo mundo sair andando, nós saímos andando e ele entrou na primeira churrascaria lá e fez um almoço que aí não tem como. Não tem. Na hora fazer. Mudou assim. Até assustei, né, cara? Assim, a gente tem umas coisas que. Qual foi o maior treinador que você já trabalhou assim? Não é o Maré, Jacaré, a gente já sabe, né? Do Jair Pereira. Não, eu acho que o mais genial é o seu Enio Andrade. Todo mundo fala. Todo mundo fala dele. Assim, porque ele falava umas coisas que ia acontecer. Bacana demais, assim. A gente foi jogar contra o Palmeiras lá, uma Libertadores também. Aí ele dentro do vestiário, aí era eu e o Cerezo, dos volantes. Aí ele falou, Douglas, Cerezo, eu vou pôr o Roberto Gaúcho, em vez de ir na ponta esquerda, ele vai para a ponta direita. Que se você deixar o Roberto Carlos vir atacando pela esquerda, com esse chute, com essa velocidade que ele tem, nós não vamos aguentar. Aí Rincon, todo mundo, se eles gostarem do jogo, não tem jeito. Então, Roberto, você não vai acompanhar ele. Ele falou assim, eu conheço o quarto zagueiro, Clebão. Primeira bola, assim, é para você ir para cima desse Clebão e fazer assim, é para ir para cima mesmo, porque ele vai infernizar o Roberto Carlos e o Roberto Carlos não vai subir pra gente igualar o jogo. Cara, parece que filme. Começou o jogo, Roberto Carlos já veio, ele tava com tanta confiança que ele chutava do meio campo. Aí roubamos uma bola, metemos no Roberto Gaúcho, ele foi levando
O Clebão, assim, pegou de esquerda, a bola bateu na trave. Dito e feito, o Clebão, filho da puta, fica aqui, vem marcar. Aí a gente igualou. Quer jogar no ataque? O cara tirou ponta esquerda, pôs pra ponta direita. Na verdade, o Clebão tirou o Roberto... a arma do Palmeiras, né? O Clebão tirou o Roberto Carlos do jogo. Cara, mas um negócio assim, impressionante como funcionava. Né? A única coisa que eu achei legal que o Luiz Fernando conta, assim, que é pra rir um pouquinho, né, cara? Que o seu Iene falou, Gaúcho, com o Luiz Fernando. Guri lá, não sei lá como é que eles falam, você fica aqui comigo e tal, sei que eu tenho uma confiança em você danada. E esse jogo é um jogo que eu preciso, na hora que eu for fazer uma substituição, a gente faz substituição para quê, Luiz? Para melhorar o time. Então, por exemplo, eu não posso colocar um jogador pior no banco. Como é que eu vou melhorar se ele é pior? O Luiz falou, só quer que eu sente aí? Senta aqui comigo, que se eu precisar de melhorar o time, eu te coloco. O Luiz falou, foi a rir. Não, senhor, pode ficar à vontade e tal. Porque os treinadores tinham mais dificuldade para mexer. Hoje, o treinador falar, os jogadores obedecem. Porque eu acho que hoje não tem muito titularidade. E antes aquilo era importante. E hoje você pode colocar 5 caras no jogo, né? Também. Então, se quem tá no banco, tem uma chance maior de entrar. O jogador treinava para ser titular, cara. Vamos perguntar todos do passado aí. O cara ia na segunda, na terça, na quarta treinando. Não, tem que treinar muito porque eu preciso ser titular. Hoje em dia banalizou isso, não precisa mais ser titular. Uhum. É o grupo, que eu achei legal. Isso facilitou para o treinador, né? O treinador tinha dificuldade, porque aí o cara emborrava, e já que não jogava, difícil demais de ser treinador. Era isso, você manter um grupo unido, o cara no banco. Ainda bem que o Luiz Fernando não caiu nessa. Você vai ficar no banco porque você é o melhor do que os outros. Essa é muito. O treinador precisa de melhorar na mexida. Então, tem que ter um cara bom. Ô, Douglas, o camisa 9 desse jogo com o Palmeiras aí é um certo Ronaldo Fenômeno. Você viu bem o surgimento, o nascimento do fenômeno do futebol. O que você fala dele, do Ronaldo? Nossa, demais. Eu que ensinei ele a dirigir, ele não sabia nada na toca. Achei que você ia falar, eu que ensinei ele a jogar bola. Na minha família lá, eu falo assim que ele me chamava de seu Douglas. E é verdade, né? Ele estava começando, eu já estava parando e tal. Eu fui vê-lo jogar, porque eu gostava. Um concunhado meu, o Luiz, gostava de ver jogo da base. E na época, porque lá, meu sogro atleticano, que tinha esse negócio, tem demais na família, né? E o Reinaldo, é o Reinaldo mesmo. Era da seleção de... O Reinaldo era titular e o Ronaldo era reserva dele. Isso, tem isso. Aí, os dois jogos. E aí começou a falar lá na família, e na imprensa aqui, que o Reinaldo do Atlético era bom demais e tal. E aí eu falei para eles, falei pro meu sogro lá, falou, tem no Cruzeiro lá, Ronaldo, e esse joga demais. Que é isso? Começaram a falar, isso tem nada e tal. Aí eu fui e falei assim, tem um jogo lá no Independência, ele vai jogar domingo. A gente não tinha jogo na Toque e ele já estava treinando com a gente. Aí eu fiquei até conhecendo o pai do Ronaldo. Vinha no ônibus à noite, jornalzinho, sentado ali no Horto, no Independência velho mesmo e tal. E eu já assisti jogo do lado dele. E aí, comentando, o Ronaldinho no dia jogou demais, fez 2 gols e tal. E aí, mas o Luizinho falava, Douglas, esse menino aqui, ele tem uma velocidade no meio da velocidade. Eu falei, como assim, Luizinho? Falei assim, a gente começa a correr junto com ele, aí daí, a hora que tá chegando perto da bola, ele tem mais. Eu não sei como que ele consegue acelerar. Ali ele ainda tem mais um gás. Um gás, cara. E dá um toquinho, tipo Romário, tinha um negócio, e dava um toquinho na bola. E ele treinava com a gente. Jogava no juvenil, porque a gente não gostava de treinar com o Júnior. Porque o Júnior já... Os caras já querem jogar. Já quer, sou melhor que o outro e tal. Tem essa quer história, subir, né? Esse cara não joga, aí quer dar porrada e tal. E já o juvenil, não. E aí veio ele, o Ricardinho, tava nessa mesma leva. Esse time juvenil... Bom demais. E eles treinavam. E era, estou falando, e era com o seu Enio, e quem levou a fama foi o Casalberto Silva. Né? Assim, porque quem realmente trouxe
foi o seu Enio, mais o Luizinho dando uma opinião. O Luizinho falou, seu Enio, esse menino aí, nós temos que ficar com ele aqui mesmo e tal. E aí o seu Enio sai, entra o Carlos Alberto Silva, já pegou mais mastigado. Foi lá numa excursão, não foi? Em Portugal? Foi em Portugal. Mas a estreia dele foi com o... Tem impressão o Caldense não era o Carlos Alberto Silva, não. Eu tenho a impressão de que foi em Portugal a estreia dele. Não. A estreia Contra com certeza? Benfica, lá. Ele foi o primeiro gol dele, foi no Portugal. Mas assim, o negócio é que quem puxou, quem viu, teve a visão, foi o seu Enio. Então, o Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva teve o mérito de lançar e pôs como titular, tirou o Toto e pôs ele, né? Mas assim, quem trouxe mesmo e que começou a lapidar foi seu Enio e tal. Uma pena que o Ronaldinho, nessa época, passou a não gostar do Cruzeiro, agora voltou a gostar. Mas, tomara assim, que ele tenha voltado a gostar do Cruzeiro. Assim, Voltou. ele é um cara assim que... Você leva fé agora com ele dono do Cruzeiro? Então, eu torço, né, muito para que isso aconteça. Agora, eu acho que ele deve ser bem assessorado, o que ele faz lá juridicamente. Acho que é bom. Eu acho que ele usou pouco quem era bom na base. Assim, por exemplo, se tivesse falado com o Careca, com o Célio Lúcio sobre o menino que foi para o Atlético do Paraná, eu tenho certeza que eles tinham falado: porra, não deixa esse menino embora. Renova o contrato desse cara, o Vitor Roque. Vitor Roque. Porque o Célio contava lá para todo mundo que foi um dos melhores jogadores que ele viu passar durante um cara que tem 10 anos. Ô Douglas, eu não sei se você vai concordar. Não sei se você concorda comigo, o Nolasco e o Marcão também. Eu vejo o Vitor Roque jogar, eu vejo o Ronaldo jogar. Lembra muito. Lembra? Lembra muito. Você tem essa impressão? Não fisicamente. Mas assim, o estilão do jogo. Eu vejo o Ronaldo. O cara vê, na base, o cara já vê quem é bom. Eu lembro, jogando esse seu Lincoln Alves, um jogo, acabou um jogo, eu não me lembro contra quem, Pará de Minas, um negócio, e eu joguei bem demais, e ele falou assim, vou escrever numa pedra, esse Douglas vai para a seleção, falando para todo mundo, eu tinha 12 anos, era um negócio assim, pelo jogo, o Célio, o Careca, eles já são, né, assim, o cara que tem 10 anos olhando o menino, fica com uma visão melhor. Né? E ele é amigo deles, pô. Não é possível. Dá uma ligadinha, ô Célio, o que você acha aqui, né? Ô Célio Lúcio, me ajuda aí. Não, chegou, foi mandando os caras embora. Isso eu achei muito demais. Assim. É um lado sentimental. Talvez profissionalmente é bom. Mas eu acho que na vida não tem que ser só assim. Eu acredito. Acho talvez que ele tem que ter um sentimento. A gente não vive igual, né, um pedaço de pedra lá, tal, para poder administrar. E seria tão poucas esses meninos lá, ou acertasse com eles, vai ser tudo na justiça, não sei mais o que. Ele acha que isso financeiramente é melhor e deve ser mesmo, estou te falando. Mas tem um outro lado, né? Acho que tem uma paixãozinha, tem uma coisa que ele deveria falar, talvez esse aqui jogou comigo, vamos acertar isso aí com ele. Talvez ele quis romper mesmo com tudo que tinha de associação. Para administrar, eu acho que é o certo. Ele afasta, ninguém aqui vem, ele não tem nada sentimental, pronto. Mas para a vida isso não é legal, não. Eu acho, mas posso estar enganado também. Não, mas você tem razão. Você tem razão. Esse começo foi conturbado mesmo, assim. Eu acho que também é o jeito dessa geração, desse pessoal de SAF, de clube empresa, não tem, né? Mas dá tempo de... Não tem a preocupação, inclusive, com um pouco da história, né? Mas dá tempo dele recuperar isso, pô, 2 ou 3 caras lá. Qual o problema de acertar com os caras? Se ele tá trabalhando lá na base, é porque ele tá precisando, pô. Não vamos... É verdade. Passar isso, não é igual um outro, né? Não é igual treinador, nem nada. Até acho, mas assim, um cara que é o carteira assinada lá, 10 anos na toquinha, então tem que pensar diferente. Roeu o osso danado. Eu acho que não chegou ninguém, né, para falar isso com ele, né? Não sei. Não vai saber. Ô Douglas, vamos falar um pouquinho dessa sua história também na Europa, né? Que foi também marcante, né? Lá no esporte. Que lembrança você tem? A gente aqui fora estava falando, né? Dos embates ali com o Maradona, né?
Você colocou o Maradona no bolso, né? Em alguns jogos. E é verdade mesmo. Pra quem não sabe dessa história, isso tem aí no YouTube, uma homenagem do Sport pro Douglas, 2 confrontos Sport e Napoli. Isso 8-8, 8-9, ou seja, no auge do Maradona. 2-0-0. Maradona não conseguiu fazer nada nos jogos. Não é brincadeira, não. 2-0-0 com o Douglas marcando Maradona. Você sabe quem eu agradeço isso? Cruzeiro, seu Lincoln Alves. Porque a formação do Cruzeiro é a seguinte. O Cruzeiro tem que ganhar de qualquer time do mundo, do planeta. Né? Então, se fosse jogar, eu tivesse que marcar... Tinha isso mesmo, né, Douglas? Claro, por exemplo, eu tivesse que marcar o Zico, tem igual eu já marquei, tem que marcar. Pegava o Reinaldo do Atlético, tem que marcar. Ele era o melhor, mas assim... O Cruzeiro é o melhor. A formação do Cruzeiro é muito bacana, era, né? Tanto na nossa época, eles tinham preocupação de formar homens também, né? Não é só jogador, tinha um negócio bacana no Cruzeiro, deve que tem ainda, não sei. Mas assim, formam pessoas que vão se dar bem. Eu saí do Cruzeiro, fui lá para o Sport, o volante... do esporte era o da seleção, Oceano, muito bom, cabo-verdiano, né? Meu amigo, fantástico, ele jogava, ele não era habilidoso, mas a força que ele tinha compensava todo, tanto é que ele era da seleção. E aí falaram, mas tem um Oceano, eu falava, vamos jogar nós dois. Né? Aí ninguém acreditava, eu falei, posso jogar muito bem com o Oceano. E que veio uma geração boa, o Sport faz muito jogador. Aí era o Figo, né, que foi melhor do mundo e tal, o Figo começando. Tinha um tal de Peixe também, que era volante igual eu, aí ele ficou também sem jogar. E Balakov era um búlgaro muito bom, canhoto. O Ivkovic, goleiro da seleção da Iugoslávia, assim, fez um timão, Luizinho, o Silas de São Paulo aqui. Foi o Rodolfo Rodrigues, mas aí quem jogou foi um tal de Vitor Damas, que eles gostavam demais, um português lá que era da seleção. O Rodolfo Rodrigues era o reserva, então. Reserva, né, assim, difícil de jogar. Ricardo Rocha, foi na época do Sport. Quando eu cheguei, aquele Raikar também lá, um holandês, estava saindo. Assim, eles tentam um time, né? Hoje tem o maior do mundo de todos os tempos, Cristiano Ronaldo é do Sport, cria. Se você for lá hoje não é mais Alvalade, já é Alcochete, é um lugar depois do Tejo, lá que é o centro de treinamento. Eles exploram 100% do Cristiano Ronaldo. Né? Tudo é dele, o que ele fala para as crianças, tudo só tem coisas dele lá, o Sport assim. Pois ainda explora a imagem dele, né? Porque o Sport é que criou ele, não é que fez ele o começo deles. Então eles têm isso, Paulo Futre, muito jogador português, o Sport não tem uma escola boa, pela estrutura é muito boa, né? Então assim, aí que eu estava te falando que o Cruzeiro ajudou, aí você vai marcar o Maradona, é normal, eu achava normal, né? Porque aí foi eu e esse Oceano. E eu tenho umas jogadas, não sei se foi debaixo das pernas, uma gauchinha, uma coisa assim, que eles dão muito valor nisso contra o Maradona, né? Porque encheu o estádio, 90% foi para ver o Maradona. E na época, assim, a gente jogou lá em São Paulo, lá. Cara, ele chega na hora do jogo. Assim, não tem concentração nem nada, ele vem andando. E aí a torcida é um negócio assim, a paixão. Você está falando no estádio do Nápoles? No estádio do Nápoles. A paixão que eles tinham com o Maradona. Hoje o estádio chama Diego Armando Maradona. Era São Paulo. São Paulo. São Paulo. Eu só vi um outro jogador que uma torcida adorasse tanto, chama-se Zico. Em Udine. Eu joguei a despedida do Zico em Udine. Eu até entro no lugar do Zico. Dei maior falta de sorte. Era um amistoso? Foi seleção brasileira contra seleção do mundo. Entendi. Aí, que foi a despedida dele lá. Se você vê o povo chorando... Você não jogou esse jogo ao lado do Zico, então? Você entrou no lugar dele? Eu entrei no lugar dele. Eu fiquei no banco. Eu, Branco... Quem mais?
acho que o Miller, alguns jogadores porque a seleção brasileira foi muito jogador, foi trocando muito, foi uma festa que fizeram contra a seleção do mundo, foi muito bacana. Mas você vê o torcedor chorando, que eu falo assim, aquele amor pelo Zico, esse Zico também, para mim, um dos maiores jogadores que eu já vi no mundo é esse cara. E eu acho que esse carinho, acho que só o Maradona para talvez empatar ali, não tem como falar. Era mais fácil marcar o Maradona do que marcar o Zico? Cara, é uma briga difícil de Te apertou demais agora. Por aí, né? A gente vê o nível do tanto que um volante tinha que jogar bola. Pô, eu pegava só os caras. Só os caras. Né? Quem mais? Lembra aí. Desses caras bons. Outro que você marcou assim A Inter de Milão também tinha, né? Chegou a marcar o Platini? Platini não, eu só torci por ele, né? Ele é mais velho, né? Não deu de ser na minha época, não. Mas você estava falando até pra gente, né? A Inter de Milão, que naquela época, né? Também o futebol naquela época só podiam ter 3 estrangeiros. 3 estrangeiros, pegaram os 3 alemães. Então, mais que 2. E então, por exemplo, o Milan eram os 3 holandeses. Você falou do Rijeka, que saiu para jogar no Gullit, Milan. Isso. E a Inter eram os 3 alemães, que foram vice-campeões, né? Se eu não me engano. Foram campeão mundial logo depois. Klinsmann, Matthaus. Eles ganharam a UEFA. E o Breme. Na UEFA que eu disputei, o Napoli ganha também. E o Klinsmann, assim, quem viu o Klinsmann jogar, lembra? Ele é um dos maiores atacantes que a gente viu jogar. O Klinsmann jogou até 94, a turma talvez lembra. Você vê, eu fui numa festa agora, numa festa no interior de Minas, aí o Careca, que era do Napoli, tava. O alemão e Careca. Aí ele falando do Maradona e tal, não sei o que. É um negócio assim, fantástico. E eles também do lado. Pô, não tinha como falar nada com o cara, né? Ele era... É Deus, né? Para os caras... Tem um negócio, que aí que eu estava contando para vocês. Você acredita, na hora que foi cobrar o pênalti, veio o nosso goleiro, o Ivkovic, eles conversam lá e eles fazem uma aposta. Sei, 100 ou 200 dólares. Para, sério? Na hora de bater um pênalti? Na hora da cobrança da UEFA, cara. Aí o Maradona vem, cobra, ele perde o pênalti. E depois, a gente lá triste, porque a gente foi desclassificado e tal. Chega o Maradona com aquele tanto de repórter, luz, todo lá, para pagar o goleiro. Ganhou a disputa, mas ele perdeu dele. Cara, então... mas muito legal o cara ter esse... Né? Ele sempre gostou, né, de holofote. Então, tem umas pessoas, né, que são assim. Eu conheci o Maradona também depois que ele já tinha parado, voltou ainda. Tinha um programa que ia muitos brasileiros ia lá em Buenos Aires fazer, tipo um programa da Xuxa e tal. Na época lá, ia entrar, acho que até o Pelé foi nesse. Ele apresentou um programa lá. Lá na noite dele, dia 6, o programa dele? Que o Goicoechea? Então, eu fui lá para esse programa, para um bate-papo, uma coisa assim, então, muito legal. E ele assim, eu acho que ele deu espaço só pro Pelé, mas assim, o resto é ele que é o holofote é todo nele. Ele gostava demais, né? Ele que comandava. Eu sempre admirei, né? Douglas, você falou de 2 camisas 10, vários que você teve que marcar, mas nessa geração, que é a nossa, que a gente se apaixona como cruzeirense, teve um grande camisa 10, e que eu acho que ele, de certa forma, você já citou ele aí que trabalhou na base, mas eu acho que é um cara, de certa forma, um pouco injustiçado na história do Cruzeiro, talvez porque logo quando o Cruzeiro começou a ganhar uma sequência de títulos, foi o último, ele tinha ido embora antes, que é o Careca. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque você falou dos caras que você precisou marcar. Mas e jogar com o Careca? Marcar o Careca? Como é que os adversários marcaram o Careca? Cara, o Careca é um dos maiores fenômenos que eu também já vi jogar, assim. O cara, ele tava... Era cabecinha um pouquinho ruim, querendo jogar, que tinha esse negócio de ser titular na nossa época. Aquilo era bom para um lado, mas para outro parece que desanimava. O Careca tem um gol no Mineirão, não sei, um gol que ele pega de fora da área, um chute. Ele queria, durante a semana, ir embora. Ele falou assim, não, eu vou lá para Paços, né? Eu vou ficar lá, não quero mais mexer com futebol, o treinador não gosta de mim e tal.
Eu tô calma, careca. Não é fácil, cara, jogar no Cruzeiro, não. Você é bom, mas espera. Não tô querendo, não sei o quê. Aí eu fiquei fazendo a cabeça dele e ele foi pra concentração e tal. Aí ele entra e faz, não sei se foi 1-0 ou 2-0 no Atlético. É o que o Robson faz com 52 minutos, ele faz com 1 minuto no segundo tempo. Isso, ele entra, sobrou uma beiradinha, ele entra, você vê que ele tava no banco, cara. 87 a final. Ele entra e faz o gol. Foi do título. Isso mesmo. E você pode perguntar para ele se eu não tenho uma mão pesada em cima dele, disso ele querendo. E aí... Quase que ele não joga esse jogo, então. Quase que ele não joga, brigando só porque estava na reserva. Aí ele entrou, cara, o torcedor ama o Careca, não sabe nem se ele ficou na reserva ou não, o cara quer ver. Fez o gol. E aí o Souza Cinto, o presidente do Sport, depois falou assim, o que você me fala do Careca? Eu falei, pode trazer amanhã, presidente. Isso aí vai ajudar demais. Eu tô velho, mas antes era 2 pontos só, não era 3. Empate 1, vitória 2. Você pode pegar, eu não sei o ano direito, o Sport em 10 jogos faz 20 pontos, com o Careca jogando, virando 2-1, porque o belenense é um clássico. Belém é Lisboa, praticamente, onde tem a Embaixada do Brasil lá, e é um clássico, não é um clássico, não posso falar aqui não, igual a uns daqui não pode, mas é assim, é um clássico menor, mas tem rivalidade, né? Belém é... Aí a gente estava perdendo o jogo, o Careca vira, acho que faz 2 gols em cima do belenense, de virada, assim, a torcida ficou assim, um negócio, carica, que eles falaram, carica, um negócio assim impressionante, e depois ele não deu sequência, voltou, por que não sei. Saudade do feijão dele, lá de Passo. O filho dele nasceu lá e estava numa situação boa, mas acontece, né? Aí quem aproveitou a oportunidade foi o Luizinho. Eles amam o Luizinho no esporte, né? Jogou todo. Ele jogava demais. Muito amigo seu também, né, Luizinho? Muito amigo. Luizinho jogava demais. Esse aí jogava demais. Ele jogou no Cruzeiro no fim da carreira e vou te falar que e jogava demais ainda. Jogava muito ainda no Cruzeiro. Jogou muito. Imagino que no Atlético foi o auge dele, obviamente, né? Ele já era considerado um cara muito foda. Mas o pouco que ele jogou no Cruzeiro, pra gente cruzeirense, é um dos maiores zagueiros do Fez uma grande dupla com o Célio Lúcio. Vocês me fizeram uma pergunta no começo, por que essa rivalidade? O Luizinho me contou isso tudo. E um roupeiro também, que foi do Atlético, Valtinho, vocês lembram do Valtinho? Não. Ele foi roupeiro da seleção, mas foi roupeiro do Atlético a vida inteira. E aí o Luizinho me contando, ele fala assim, ele me chama de parceiro, fala, parceiro, cara, uma das mágoas da minha vida foi isso, assim, a gente no vestiário mandava te quebrar. Aquele lourinho, filha da puta, nós temos que meter a porrada nele e tal. E já teve jogo deles ameaçar, todos fazendo assim. A torcida do Atlético fazia isso comigo. Eu pegava na bola, esse, eu tocava, sabe? Toda hora que a bola vinha em mim, a torcida do Atlético gritava para os caras pegar, incentivando me pegar. Então, esse Valtinho ficou meu amigo. Aí nós fomos para a seleção. Ele tinha umas dificuldades com muita coisa e tal, pessoa mais humilde, e eu ajudei ele demais. Ele tinha raiva de mim, aí chegou lá que ele conheceu pessoalmente, ele ficou apaixonado. Eu ia para a rouparia e ele falava assim, pede o pessoal, porque quando eu fui lá, eles falaram assim, ó, cada peça que sumir aqui vai descontar no... Ele falou, e se descontar no meu dinheiro vai faltar lá para... Esqueci o nome da mulher dele lá, que ele ficava brincando. Que ele falava, que crasse, que crasse. Ele ficava falando. Muito gente boa. E ele falava assim, ó, amolava lá as chuteiras, ela falava, vocês dão porrada naquele Douglas, filho da puta. Xingava mesmo ele. Assim, e o Atlético pegou isso comigo. Eu fui expulso uma vez, eu e o Paulo Isidoro. Ele deu uma entrevista que eu cuspi nele. Nunca fiz isso com ninguém na vida. Nunca. Isso é uma coisa... eu não afinava, mas assim... Pô, aí não, né? Cuspir, fazer esse tipo de coisa eu nunca fiz. Não, eu acho que o Atlético, como era o melhor, né, naquele momento, Isidoro, Marcelo, Paulo, Cerezo, time muito bom.
O Cruzeiro, aí vinha com gente de fora que não estava acostumado, igual eu estava com o clássico. Aí eu chegava, eu não achava que eu era pior do que ninguém do Atlético e que nem que eles podiam fazer aquilo comigo. Jorge Valença, tudo meu amigo. São todos meus amigos hoje. Mas lá dentro, nossa senhora, dava uns carrinhos assim, pegava, mas certinho na bola. E aí ele vinha crescer, eu crescia mais, assim, mas não é porque eu nunca briguei, nunca dei soco em ninguém, mas eu não achava. Eu não acho até hoje que alguns jogadores podem aceitar algumas coisas passivas, né? Teve um jogo, seleção brasileira e seleção da Argentina. Um argentino pegou um brasileiro lá e levantou. Eu falei, gente, ainda bem que eu não estou nesse jogo. Mas porque eu não aceitava. Você já ia, pô. Não encosta, não ia fazer nada. Pô, mas assim, nada, os caras não podem fazer as coisas. Igual o Atlético, ele era superior, mas não pode passar, né? Aí a gente veio, acho que teve um 4x0, um 4x1, que o Joãozinho falou, não vou fazer mais gol, não toca a bola em mim mais, não. Já tava 4x0, o Joãozinho dava nele, ele tocava para trás, porque o Nelinho era parceiro dele, o João Leite, e realmente a gente tinha isso. Vamos fazer lá mais gol, não? Hoje eu acho que acabou isso, né? Se tiver fazer 10 gols, vai fazer. Eles vão fazer, mas fazer 6, a gente olhava isso assim um pouco, assim, pô, cara, felicidade lá, né? Já estava bom 4x0 para nós jogadores, né? Hoje, se é hoje, eles vão querer fazer 10 e tal. Ô Douglas, a gente está caminhando para o fim, infelizmente. Mas você tem saudade da época de jogador? Porque a gente fala muito aqui, a gente conversa muito com ex-jogador, eu falo assim, não aguento nem ver futebol mais, não quero saber disso mais. E eu vejo você, a impressão que eu tenho é que você curte demais ter sido jogador de futebol. Você tem saudade ainda? Saudade demais. Saudade da concentração, de jogar bola, daquele viver aquele clima. Cara, o ônibus, ainda fala assim, no ônibus ali, muito legal. Assim, eu sempre tive um bom relacionamento com todo mundo, nunca vivi num grupo que não fosse. Eu tive um probleminha só com o Paulo Roberto, o lateral direito, mas bobeira, assim, probleminha lá, porque também eu fui querer defender o Zelão, mais uns outros lá, que não era nem da minha... Sem saber o que você estava certo. Só para deixar bem claro. Com certeza, absoluta. Vamos deixar bem claro, você não foi o único que teve problema. O Paulo Roberto é um que tem várias histórias de bastidor. E assim, eu cheguei no vestiário, o Zelão, você lavou minha alma, não sei o quê, porque faltou pouco pra gente. Ele porque me respeitava demais e assim... Era um ótimo jogador. O senhor Carlos Alberto olhou... Ótimo jogador. Um cara com a força que ele na linha de fundo... Cruzava muito bem. Ótimo jogador. Batia falta como... O jogador, pra ir na linha de fundo contra um time grande, 2 times grandes, ele já é muito bom. O cara tem que ter uma força danada. Você vê o lateral do Flamengo aí, que fosse Rodinei. O cara vai 10 vezes na linha de fundo. O Paulo Roberto cruzou muita bola pro Ronaldo Fenômeno fazer gol. Ele contribuiu muito pro Ronaldo. Acho que o Ronaldo mais fez gol de cabeça na carreira dele foi nesse começo. Só que o problema dele é que ele achava que ele era melhor um pouco do que o Zelão, do que um outro lá. E aí E eu não conseguia aceitar, assim, e bobeira, pelada. Aí era lá uma falta, um negócio, que aí eu, não, foi falta tal, não sei o que, era uma pelada nossa, ele deu um bico na bola lá, aí eu fui pra cima dele, aí o seu Carlos Alberto olhou pro outro lado, o seu Carlos Alberto, nisso ele era ótimo também. Assim, deixa os dois. Ué, se vira, os dois são dupla. Né? E aí nós estranhamos lá bastante, o Zelão teve coisa melhor. Até hoje ele porque tem uns meninos, ele era menino demais, né, Zelão? Tipo assim, eu sou protegido do Douglas. Demais. Mas eu falava, eu sei que tem que falar com o cara, pô. Né? Assim, mas não dá, né? Assim, um cara, quando também não tem essa personalidade, é difícil. Acompanha o Cruzeiro hoje, Douglas? Acompanho. Sofre? Muito. Muito, mas tá... Eu não tenho ido muito ao campo porque eu tô morando em Bambuí, né? Sim. É mais difícil. Mas estou assistindo todos os jogos e tal, quando pode. A gente reúne, tem... Tem um churrasquinho, um negocinho, né? Tem o pessoal... O interior, ele fala
mais... Ele é 80% cruzeirense. Isso é. Negócio impressionante. Bambuí né, eu tenho comércio lá, aí os caras chegam, eu falo, não, camisa bonita, eles acham bom, é muito legal. Eu tenho a sua filha, né? O Douglas, eu tive o prazer de ir lá em Bambuí para gravar com ele. E assim, ele gosta do Cruzeiro, mas a filha dele... É a cruzeirense da família. Não é a sua filha, é doente. Sofre, cara. Eu tive que fazer ela sair desses grupos que ficam zoando o outro e tal. Aí eu falo, filho, uma médica não pode ser assim. Se fosse outra profissão, mas Aí ela não pode deixar de atender atleticano, porque é sacanagem. Não, ela é pediatra, endócrino pediatra, ela tá muito bem, graças a Deus. Tá lá. Casou, a Marcela casou, tá tranquilo. Muito legal. Mas não deixa de ser doente pelo esse Cruzeiro dela. Ela sabe muito mais os jogos, quanto foi, jogo, tudo, né? Agora é se preparar para acompanhar o Cruzeiro na Série A, né? O Cruzeiro ainda não é matemático, né? Voltou, né? Mas já voltou, né? O que esperar do Cruzeiro, assim, no futuro? Eu acho que aí tem que fazer. Ou o que você espera do Cruzeiro no futuro? Eu acho que já subiu. Já. Tá ótimo. Agora, não pode entrar com esse time. Que achar que vai ganhar do Flamengo, desse time, não vai, né? Assim, tem uma distância, não estou falando que é para sair todo mundo. Mas você tem que pôr uns mais cascudos ali, um negócio, senão passa aquilo que nós estávamos comentando. Passa a não respeitar, né? Passa a ser só o Paulo Roberto, ele vai passar por cima dos outros. O Cruzeiro tem que voltar e voltar como Cruzeiro, efetivamente como Cruzeiro na Série A, né? Fazer como o Corinthians fez quando voltou da Série B, né? O Corinthians, ele rápido, não estou dizendo que isso vai acontecer com o Cruzeiro, é bem provável que isso não aconteça. Mas o que eu estou dizendo é que o Corinthians rapidamente se tornou campeão mundial, né? Foi muito rápido, né? É outro cenário. O que fizeram com o Corinthians é muito diferente do que fizeram com o Cruzeiro. Mas eu concordo, assim, o Cruzeiro ele não pode se tornar um time... Talvez no primeiro ano seja isso, mas ele não pode passar os anos como um time de meio de tabela. Vira Vasco, Botafogo, com todo respeito aos dois, porque sobe, cai, fica essa vida inteira esse ioiô. Tem jogador, vamos falar, tem jogador de Série B, gente. Tem. E não adianta, você ver o Chay que tá no Cruzeiro agora. Tava no Botafogo, aí na A não dá. Aí veio pro Cruzeiro. Sabe assim, não dá mais. Eu não tô, dizem que o Edu é muito isso, né? Dizem que o Edu é muito. Mas vai ser, cara. A verdade é essa. Tem jogador ali que é jogador de Série B mesmo. E é um ótimo e são jogador. bons de Série B. Vai ser doído, inclusive, assim, para alguns torcedores que principalmente voltaram a olhar para o time do Cruzeiro e fizeram algumas referências, mas que essas referências não têm condição de ser titular ou nem compor um elenco de Série A. Não citar, não é que se hoje você pegar alguns líderes e alguns ídolos dele, não sei se dá para chamar de ídolo, mas é o cara que a torcida gosta, nesse time são jogadores que não têm a mínima condição de ser jogador de Série A. A verdade é essa. Jogador mais velho descarta. Todos que ele vai sentir. Eu conheço quando o jogador vai sentir, aí vai pegar o Flamengo no Maracanã, ele sente. A hora que tem que ir para cima e não sei o quê, como é que o cara vai fazer um negócio desse? Aí, por exemplo, talvez os novos dê certo, jogador mais novo. Você vê que o Ronaldinho mesmo, ele novo, ele não estava nem aí. Ele foi lá em Portugal jogar contra o Benfica, no Estádio da Luz. Falou, eu tinha um irmão que morava lá na época que ficava só tirando foto, assim. Levou uma máquina que tirou foto daquele Estádio da Luz todo. Mas na hora de jogar, jogou pra caramba. Foi lá e meteu gol. Tava nem aí pra ninguém, né? Então, quer dizer, um perfil maravilhoso. Os caras, contra quem ele fosse jogar, ele achava que ele dá conta. Então tem que ter uns jogadores assim, já criado em time grande, com essa mentalidade, ou ir lá e comprar um jogador certo, né? Você vê o Atlético melhorou muito, eu acho que o Atlético estava mal. Trouxe um cabeça, que foi o treinador, o primeiro. Sampaoli. E aí ele veio, falou, gente, nós temos que pensar, assim, ó, isso. Aí o Atlético acordou. Né? Aí falou que ele era maluco, não sei o quê. Chato, claro que não, cara, né? mas aí o cara veio. Tudo começou ali, eu acho. Eu acho que assim, né, voltando, mentalidade. Até amarrando um pouco, né, o início do nosso bate-papo, que uma coisa que você falou e que eu acho que tem que ser o pensamento, inclusive dessa diretoria do Cruzeiro,
que de certa forma não tem uma identidade com a história, ele também não tem problema, de certo, mas o Cruzeiro tem que jogar para ganhar de qualquer um. Então assim, o pensamento voltou para a Série A, não é vamos esse ano não é para cair, não tem isso, não exige. Isso é uma consequência no final, assim. Por isso que para ganhar de todo mundo, é do Flamengo, é do Palmeiras. Por isso que tem 10 milhões de cruzeirenses, gente, isso não existe se o time não pensasse assim. Tem que pensar que ninguém torce por mais ou menos, nós torcemos para ganhar título. Cara, tem que ganhar. Nós fomos jogar lá. Na época que eu subi, era o Barcelona. Cara, nós temos que atropelar. O Cruzeiro ia lá e atropelava. O que vai fazer? Tem que jogar para ganhar do Barcelona. Não adianta. Outra mentalidade. Não adianta, não. Muito bem. Douglas, o último aqui, Fuça. Copa do Mundo, o Brasil tem chance de ganhar a Copa, na sua opinião? Eu acho que tem jogador pra caramba bom, assim... tem como fazer uma baita seleção. Eu acho que se o Tite não complicar, tem chance. Mas eu acho ele um pouco, não sei se é indeciso, ninguém sabe nada, alguma coisa. Prolixo demais, complica demais. Eu acho assim, que jogador, gente, nós temos, e bom, hein? Jogador brasileiro, assim, em alto nível, que joga no mundo inteiro. E eu tô falando. E estatisticamente já é também comprovado. É o melhor início de temporada da carreira do Neymar. 14 gols em 10 jogos. É inacreditável que o Neymar está jogando. Se ele não se machucar, o Neymar vai chegar na Copa voando. Com a cabeça no lugar e aí faz diferença. E o Neymar não machuca, gente. Ele o jogador, você fala que é o mais bem pago do mundo, não é. Se for por jogos, tem uns aí que ganham mais do que ele, que não joga, machuca. Mas eu nunca vi o Neymar machucado. Você quebrou o dedo. Ele, na Copa do Mundo também, na coluna. Não, mas você não vê muscular lesão. Ele tem que agradecer o pai e a mãe dele lá, que ele não tem lesão muscular nenhuma e corre pra caramba. Eu tô bastante animado. Eu tô achando que... É lógico, tem outras seleções tão boas quanto, né? Acho que o Brasil chega no mesmo nível das melhores. Acho também. No mesmo nível das melhores. Aí é jogo, aí é futebol. Aí não dá pra cravar. Não sei, verdade, se o Tite é treinador a nível dos jogadores que tem. Tô falando sério. Agora, quem vai chamar também? Eu não vejo outro. O Brasil podia ser humilde e trazer um treinador de fora para a seleção brasileira. Eu falo isso com o Marcão. A gente podia ser um pouco humilde. Eu falo isso. É lógico. Agora tem que encerrar com o Tite. Vai ser o Tite, o técnico da seleção na Copa, obviamente. O próximo ciclo, mas eu fico 6 meses sem treinador e no meio do ano eu contrato o Guardiola com o dinheiro que ele pedir. O dinheiro que ele pedir, traz o Guardiola, por que não? Que isso? Dinheiro não é problema para a CBF, nunca foi. Não é de problema, dinheiro financeiro não tem problema. Você acha que o Guardiola não aceitaria ser técnico? Nossa Senhora! A camisa mais pesada de seleção, disparadamente, está doido. É o que falta para ele. O Guardiola ele a combinação. Quer uma seleção africana, um negócio assim. É a combinação brasileira, ele quer. É a combinação perfeita. Falou tudo, eu não tinha pensado nisso. Traz o Guardiola. Qual o problema? Qual o problema? Mas não vão aceitar. Estão querendo levar o Cuca. Vão daqui a pouco levar. Não tem. Eu acho que não vai ser um brasileiro. Mesmo porque o nível dos técnicos brasileiros não que são. Daqui a pouco vai ser o Abel do Palmeiras. Eu acho que vai pensar no Abel, no Guardiola, vai pensar num outro. Tem que ser. Eu também acho que tem que ser. Jorge Jesus. Já ia falar, um cara que eu acho meio. Mas é o momento. O momento é esse. O momento é esse, de trazer um técnico desse nível, assim. Eu acho. Acho que é isso. Douglas, cara, passamos o tempo aqui. A gente nem percebeu, já estamos aqui há um tempão conversando. Porque o papo foi maravilhoso, né? A gente sabia que ia ser. Eu estou muito honrado de receber você aqui para trocar essa ideia. E volte sempre, né? Tá em Bambuí, quando estiver em BH, apareça para a gente trocar essa ideia. Obrigado, foi muito legal, né? Vocês estão de parabéns, me deixaram à vontade. Eu não sou de falar muito, acabei falando. Que massa. Todo mundo, mas obrigado, foi muito legal. Que bom. Nolasco, brigadão, cara. Obrigado por estar, mais uma vez. Enriqueceu demais. Bom demais a gente estar aqui. Marcão, um abraço. Eu hoje foi uma noite muito especial, já falei isso 20 vezes com ele, vou falar de hoje. Esse é o maior ídolo que eu tenho na minha vida, no futebol. É dedicatório do meu livro, que vai sair esse ano, tem novidade boa. O meu livro é dedicado ao Douglas, então quer dizer, não preciso falar mais de emoção de estar perto do Douglas. Então, assim, cara, pra mim foi um dos melhores programas que a gente já fez aqui, disparadamente. É muito emocionante pra mim essa noite hoje, eu sou muito grato. E vai ser emocionante pra quem assistir.
Inclusive você que está nesse momento emocionado vendo esse pra vídeo. todos os cruzeirenses da nossa geração, todo mundo que eu falei hoje, tem amigo meu que eu escutei campanha batendo aqui, o cara quer vir tirar foto com o Douglas, porque é ídolo da vida do cara também. Você que está emocionado, como todos nós aqui nesse momento, clica aí no joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, fala que o Douglas tá aqui, pô, para todo mundo, para quanto mais gente... o Douglas do Cruzeiro. Quanto mais gente acompanhar esse vídeo, melhor pra gente. Um beijo no Jarrão e no Thiagão e também no Elton, né? Grande Elton. Aniversário do Elton, no dia que a gente tá gravando esse programa, aniversário do Elton. Um grande beijo para ele. Galera, um abraço. Até a próxima. Valeu.